Sejam bem-vindos à terceira live da série de estudos sobre o fruto do Espírito. Nós já fizemos aqui 2 lives sobre esse assunto, uma de introdução, uma sobre o primeiro aspecto do fruto do Espírito, que é o amor, e hoje nós vamos falar sobre a alegria, tá? Para quem não acompanhou as lives anteriores, elas estão salvas pelo Instagram. Se você está assistindo aqui pelo Instagram, volta uns posts se você consegue ver. E se você está assistindo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo eu coloco o link para vocês acessarem as lives anteriores, tá? Mas dando sequência aqui ao projeto do fruto do Espírito, hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente, que é o tema... E a nossa convidada de hoje é uma pessoa especial que eu conheço já há alguns anos, né? É a Viviane. Ela trabalha na área da educação, mestre, doutora aí na área da educação. Tem 2 filhos, já um adolescente, tem uma filha pequenininha. Tudo bem, Viviane? Tudo bom, Camila? Tudo bem, estou te apresentando aqui, que você é esposa também do pastor Marcos, né? Sim. Presidente dos 2, casal presidente aí da Assembleia de Deus em Itaipu. Um casal que começou cedo, inclusive, né, no pastorado. Bem cedo. Se apresenta um pouco para o pessoal, Viviane, para eles te conhecerem. Sim. Olá, boa noite. Como a Camila está dizendo, né? Eu sou a Viviane Oliveira, esposa do pastor Marcos, da Assembleia de Deus de Itaipu, né? A gente tem, né, Camila? Nossas famílias têm uma história antiga, se entrelaçaram, né? O meu esposo sucedeu o pastor Valtair de Oliveira, que é o avô da Camila, né? De saudosa memória. Estamos aí há 13 anos à frente da igreja. Bastante. Para quem não sabe, a Assembleia de Deus lá em Itaipu é um bairro de Niterói, é uma cidade do estado do Rio, onde a minha família mora. Sim. E hoje a gente vai falar sobre um tema importante, né? Que é o fruto do Espírito, que é um assunto bem difícil assim, né? Viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, como Paulo disse, é um assunto bem intenso e difícil às vezes nos nossos dias, né? Hoje a gente vive num mundo aí que tem pandemia, tivemos perdas, estamos em guerra, que eu acho isso uma loucura a gente viver isso em 2022. Eu vejo isso assim, de livro de história, parece que foi uma outra vida, essa coisa de guerra. E a gente vive isso hoje, e como viver, como encontrar essa alegria, que Paulo, inclusive, fala muito pra gente, até na carta aos Filipenses, né? Eu queria começar a conversa falando assim, eu procurei no dicionário a definição de alegria. Né? O dicionário fala que é um estado de viva satisfação, júbilo, prazer, festa, divertimento e regozijo. Né? E não deixa de ser também, eu acho, já que está no dicionário, a gente concorda, né? Sim. Mas, biblicamente falando, Viviane, como isso faz parte? Não, é bíblico essa definição? Mas é mais do que isso, né? Eu acho que não é tanto a definição em si, mas o que ela significa de realidade para nós. Bem, antes de falar, né, da definição, eu queria dizer para você, Camila, já te agradecer por esse convite e te dizer que lá em novembro, acho que foi 25 de novembro, quando você me convidou, eu fiquei assim, apreensiva, não com o tema da alegria que você me propôs para fazer nessa participação com você, mas pelo fato de você ter dito assim, Viviane, eu escolhi você como a mãe da alegria. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Você ainda disse assim, o Espírito do Senhor me disse que você é a mãe da alegria. E aí, eu tomei aquilo como uma responsabilidade, Camila, e quero dizer para você que eu entendi ali, quando terminou a nossa conversa, que era um desafio que o Senhor estava propondo para mim. E justamente no momento em que eu estava vendo um ano, 2021, se abriu como um ano muito desafiador, muito difícil. Eu vou dizer para você que vivi as experiências mais difíceis da minha vida nesse ano, né? E aí também até começo de 2022.
Eu estava justamente na casa da minha mãe, a minha mãe passava por um processo de câncer difícil. Naquele dia que você mandou mensagem, eu estava lá, né, naquela correria com ela. E aí também foi um ano assim que eu vivi muitas perdas, foram 10 perdas ao todo. Começou 2021 com a perda de uma gestação avançada já. E aí, quando eu ter já com 5 meses, sim, eu estava falando sobre os dilemas que eu estava vivendo justamente quando você me mandou mensagem dizendo que eu era mãe da alegria. Eu falei, Senhor, eu acho que esse desafio é porque tem alguma coisa a respeito de alegria que eu preciso aprender de maneira muito profunda com o Senhor. E aí, eu tô aqui, aceitei o desafio, estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da realidade, do que é que a palavra do Senhor tem me ensinado ali na experiência, na palavra, a respeito desse fruto da alegria. E eu tenho pra dizer para vocês que quando a gente passa processos difíceis na nossa vida, né, Camila? A última coisa que a gente se presta a fazer é falar de devaneios, de coisa que a gente não acredita. Então nós estamos aqui, Camila, para dizer de algo que nós acreditamos, que sabemos ser real. É isso. E eu te chamei justamente por isso, falando assim de algo que veio no meu coração. Assim, de início, eu sempre te achei uma pessoa muito alegre, muito animada, sempre disposta. E, ao mesmo tempo, eu sei que a sua vida não é fácil. E, mesmo assim, você transparece essa alegria. Porque a impressão que eu tive é justamente essa, que a sua alegria não está no circunstancial. Né? Amém. Você, como líder aí de igreja, liderando com seu marido, eu sei que viveu desafios e ainda vive. Sim. Né? Mas esse período de pandemia parece que foi um boom, assim, uma coisa mais intensa para todo mundo. Foi sim, né? Foi sim. E mesmo assim eu não te vi, assim, reclamando. Né? A vida não é fácil. Não é, quando a gente fala de alegria, não é ser alheio aos problemas, né? Mas é justamente essa reflexão de onde está a nossa alegria, né? Sim, exatamente. E aí você falou... Você citou para mim anteriormente a definição de alegria, né? Como esse estado de satisfação, né? Da alma. E ela, na verdade, o senso comum fala muito da palavra felicidade, né? Felicidade. Sim. E aí eu também dei uma olhada nas definições, enfim, as ciências, inclusive, não têm muito consenso a respeito desses dois termos. A gente só sabe que alegria utiliza-se geralmente para esse estado de no sentido laico, né? Esse estado de satisfação da alma, a felicidade, a alegria como essa questão momentânea de satisfação de vontades humanas passageiras, né? Tá ligado a necessidades humanas satisfeitas. Mas na Bíblia não é bem por aí, né? E aí eu fui no original, eu tenho uma Bíblia, ela tá em algum lugar aqui, mas é uma Bíblia de palavras-chave, onde eu fui procurar isso. E é justamente o contrário, né? No sentido bíblico, a alegria e a felicidade, na verdade, os dois termos biblicamente significam satisfação na alma. Mas não é o termo que se distingue um do outro na Bíblia, mas a ocasião em que eles são empregados. Felicidade na Bíblia é sempre empregado para sentimentos humanos. E alegria é sempre empregado para Deus. Você nunca vai ver na Bíblia felicidade sendo empregado para Deus. Logo, por definição de emprego da palavra, alegria é um produto que vem de Deus. E aí eu lembrei, pensando nessa questão da alegria, da felicidade, quando eu tinha mais ou menos... Eu era adolescente, sei lá, uns 14 anos. Eu lembro de estar um dia num consultório dentário e ouvir uma senhora falando, conversando com outra assim. Felicidade, minha filha, não existe. Felicidade permanente não existe. O que existe são momentos de felicidade. E aquilo eu nunca esqueci. Já ouvi também. Já ouviu também? Parece que não está no senso comum, né? E aquilo eu nunca esqueci. E aí a gente fica se perguntando, é possível ter um estado de contentamento permanente? Né? E é sobre isso que eu acho que a gente pode conversar um pouco, né? Sim. Paulo fala bastante sobre isso na carta dele aos Filipenses. É uma carta muito bonita e justamente é uma carta que ele tá mal, ele tá preso, né? Em condições terríveis e mesmo assim ele deseja morrer em algum momento. Tem um momento que ele fala que ele até prefere morrer
mas que a alegria dele também está em viver, porque o evangelho tá progredindo, Sim, tá avançando. sim. E esse que é o ponto, assim, a gente, eu acho que enquanto seres humanos, é o que você falou, a gente se apega muito à felicidade, né? Essa questão terrena, de principalmente hoje ter coisas, né? Consumismo. Desejos satisfeitos, vontades e Exatamente, necessidades prazer. satisfeitas. Exatamente. E até isso, quando a gente para pensar assim, quando você. O que vem na sua mente que te traz alegria, que te traz satisfação? Né? A gente geralmente vem em coisas terrenas, né? E como cristãos, pelo menos a gente deveria, né? Olha, Camila, eu sei que falar de conceito não é tão difícil, mas aí por isso que eu acho que explicações, empregos, né, desse termo na vida prática são tão importantes. E aí eu queria compartilhar uma experiência com você, né, que ajuda a entender um pouquinho esse conceito do que é um estado de satisfação que vai além das circunstâncias. Bem, eu falei da minha mãe, né? Hoje está fazendo 1 mês e 14 dias que o senhor recolheu a minha mãe. E se eu me emocionar, tá, faz parte. Mas sim. Enfim, eu tive uma experiência assim, muito forte em outubro do ano passado, que estava naquela correria, né? A minha mãe, ela voltou da cirurgia com buracos abertos no abdômen, a gente conseguia ver a parte assim a parede do intestino toda exposta. Então era uma correria para higienizar, para não deixar infeccionar, e logo entrou num processo de quimioterapia. E aí, bem naquele momento mesmo, dia 31 de outubro, eu fui convidada para trazer uma palavra num chá de mulheres numa igreja. E aí eu desci correndo, vim dar uma palavra e falei um pouco do meu testemunho e falei do quanto o Senhor usa permite as nossas dificuldades para trabalhar em nós e como o Senhor não nos deixa sozinhos. E contei aquele testemunho e foi uma bênção. Eu vi o Senhor trabalhando naquelas mulheres, houve conversão, fiquei numa alegria muito grande. Uma alegria, né? Mas num contentamento do que o Senhor estava fazendo naquele lugar. Mas quando foi no final, eu conheci a história de 4 mulheres. 4 mulheres passando por câncer. Cada uma delas numa fase diferente. Tinha uma que contou um testemunho e que já estava bem, já tinha passado por todo o processo. Outras 2 ainda estavam enfrentando um processo e uma senhorinha que estava em estado terminal. E aí aquilo me apertou bastante. Havia assim um contentamento com tudo que o Senhor estava fazendo, mas tinha uma angústia no meu coração. E aí no final, uma daquelas senhoras que eu não conhecia veio até a mim e falou assim, eu já estava saindo, ela disse assim, irmã, Deus mandou eu te dar um abraço. Aí ela me abraçou e disse assim, você não vai entender agora, mas quando você chegar na sua casa, o Senhor disse para mim que você vai entender que abraço é esse. Pronto, né, Camila? Para quem sabe ler um pingo é letra. E aí eu saí dali com uma angústia, né? Vendo aquele processo todo naquelas mulheres e já prevendo tudo que o Senhor já vinha falando, né? E aí eu fui para um casamento, nem consegui me alimentar, mas vinha assim, bem apertadinha. Mas com um sentimento tão difuso, né? De um contentamento com uma angústia. Isso são emoções humanas, né? Bem assim. A gente é capaz de estar alegre e angustiado ao mesmo tempo. É verdade. E aí vim para casa, eu me ajoelhei, eu só lembro que botei as crianças para dormir, ajoelhei no pé da cama. E aí, Camila, eu não conseguia dizer qualquer palavra para Deus. Não conseguia. Eu sentia o amor dele, mas não conseguia esboçar uma oração. Eu sei que só em lágrima eu disse para o Senhor, será que o Senhor podia me dar um abraço? Mas eu queria aquele abraço. Eu queria um abraço do Senhor. E aí dormi. E aí eu sonhei, Camila, que eu estava ajoelhada na minha cama e eu olhava a janela da minha casa de vidro e estava tudo muito escuro. Tinha um vendaval lá fora que batia, não tinha energia, que batia as árvores de um lado para o outro, mais uma tempestade lá fora. E eu olhava para fora e dizia assim, Senhor, eu sei que está difícil lá fora, mas eu já te disse que eu vou. Nesse momento, eu começava a escutar uma canção para mim. Eu sabia que a voz era do cantor Anderson Freire, só que eu nunca havia ouvido aquela música. E eu sentia um contentamento, uma alegria. E eu acordei assim
E aí falei, meu Deus, mas não sei que música é essa. Eu sabia que eu não conhecia. Aí o Marco Aurélio acordou, eu falei, nem. Aí contei a experiência pra ele, falei assim, eu não lembro da música, eu queria lembrar, porque ela me fez tão feliz. Aí ele falou, você não lembra? Eu falei assim, não, eu só lembro de uma frase. Eu lembro da seguinte frase: eu sou teu pai e faço todas as coisas do jeito certo. Aí ele falou, então você já tem o nome do cantor e a frase, põe no Google. E aí eu coloquei no Google, e aí eu vou cantar um pedacinho da canção, porque eu senti a alegria. Só um pedacinho, tá? Pra você. Sim. Essa música que eu não conhecia. E eu senti ali o abraço do Senhor através dela, que diz assim. Vamos lá. Ama a tua cor, amo teu cabelo, a cor dos teus olhos, te amo por inteiro. Como a tua voz, não existe outra igual. Teu jeito de andar, perfeito, ninguém sabe imitar. Eu te fiz assim, eu te fiz pra mim. Não há querubim tão lindo assim. Eu só fiz o sol pra te iluminar. Fiz lua e estrelas pra te clarear. Construí o céu pra você morar. Antes da tua mãe, já era teu pai. Bem mais que o universo, te amo muito mais. Meu nome é Deus, e pra você nascer, sacrifiquei meu filho pra não te perder. Essa música se chama Paternidade de Deus. Eu senti naquela manhã de domingo um abraço. Quando o Marco Aurélio desceu para o café da manhã, eu estava aos prantos, mas eu sorri e falei assim, tá tudo bem. Eu recebi aquele abraço que eu pedi. Amém. Então, eu entendi isso. E sabe o que eu senti ali, Camila? Que a alegria, na verdade, ela começa com esse resgate dessa consciência de eternidade. É abraçar o nosso pai e ele dizer pra gente, olha só, você está caminhando para a eternidade? Todas as coisas que você vive são passageiras. Eu sou seu pai antes das pessoas queridas que estão na sua vida. As pessoas que estão na sua vida não te pertencem, são todas minhas. Antes dela, eu era seu pai. Antes deles, eu continuarei. Depois deles, eu continuarei sendo seu pai. Então, eu acho que a alegria verdadeira, que é esse contentamento, que se chama paz, que se chama segurança ontológica, talvez, primária de quem eu sou, tá na consciência de eternidade, né? Nesse resgate. Isso é alegria. A alegria, na verdade, ela é o resgate da consciência de eternidade. E aí eu consigo ver as circunstâncias todas como passageiras. E é isso que eu senti naquela manhã, é isso que eu tenho sentido. É claro, eu sinto saudades. Foram muitas pessoas. Mas essa consciência de eternidade, de que as coisas não terminam aqui, de que os problemas são todos passageiros, ele nos cura. Isso é alegria. Faz a alegria chegar no nosso coração. Mas é isso, eu quis compartilhar com você. E eu assim, anotei, conforme você for conversando, assim, 3 pontos que, assim, eu tenho aprendido. Eu sei que a Bíblia fala bastante de alegria, mas tem 3 pontos sobre alegria que eu tenho experimentado nesse processo todo. Então, aos poucos a gente vai conversando, que é mais ou menos assim, como é que a alegria chega no coração? Como? Como é que isso que a gente chega quer saber. Como? E a gente vai conversando, né, com as nossas experiências. Sim. Acho que diante de tudo isso que você falou, eu li hoje esse versículo. Paulo também, né? Nosso amigo Paulo. Vamos caminhar com ele hoje. Vamos caminhar. Ele falou em 1 Coríntios 15:19. Ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E quando eu li isso, assim, meu olho encheu de lágrima, porque é tão fácil a gente se apegar às coisas daqui, né? Sim. E é o que você falou, como deixar essa alegria
chegar no nosso coração diante de perdas, de pandemia, de guerras, das dificuldades, das injustiças, que o mundo é mau, o mundo é injusto, né? Tem muita coisa errada aqui que a gente também não vai consertar. A gente faz o que dá ao nosso redor, mas se a gente se limitar a esse mundo, nós seremos os mais infelizes, né, dessa terra. Então, é o que você falou, esse resgate da eternidade. Andar por lugares altos, né? Deus sabe. Ele já é o nosso aqui, cabeça na eternidade. Sim, é isso mesmo. Mas você separou 3 pontos, eu já fiquei curiosa. Vamos conversando aos pouquinhos e você vai colocando os versículos também que você preparou, né? Enfim, Camila, como é que essa alegria começa a chegar ao coração quando a gente percebe que ela está chegando no coração? Primeiro, tudo passa pela nossa consciência. E às vezes a gente pode assim ajoelhar, orar, falar: Deus, me dá essa alegria agora, né? Tem um passe de mágica, eu quero alegria agora. Pode acontecer? Pode. Mas o processo pode. Eu recebi um abraço de alegria. Sim. Mas ela tem a ver com um processo de tomada de consciência também, que está lá em Romanos 12:2. O apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa consciência, para que então vocês experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa alegria, ela vai nos abraçando conforme a gente vai tomando consciência de algumas coisas. E a consciência da eternidade é uma delas, como a gente já falou. Mas tem uma outra também, que é como é que essa alegria vai chegando no nosso coração através da consciência de propósito. É aquilo que você leu, né? Eclesiastes 3:1 disse: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, quando a gente começa a resgatar essa consciência de propósito, é que a gente vai permitir que esse contentamento, essa paz comece a se fixar no nosso coração, mesmo quando as situações são difíceis. Quando a gente percebe, por exemplo, que maternidade tem propósito, né? Deus nos fez mães de propósito. Afinal de contas, ninguém faz filhos. Você sabe fazer filhos? Eu não sei. A gente só sabe deitar. Ninguém faz os filhos, não é? Quando nós nos deitamos, tão somente a gente está abrindo a guarda para um propósito eterno, um princípio eterno que diz: ali Deus pode formar uma vida. E ali Deus forma uma vida. Nós não fazemos os filhos. A gente sabe, Salmo 139 diz que o Senhor nos formou, nos entreteceu a todos nós no ventre de nossas mães. E essa consciência de que tudo tem um propósito, ela vai resgatando a gente. Porque é aquela coisa, vamos citar exemplos maternos, né? Disse muito que há quem diga que amamentar é a chave da felicidade de uma mulher, mas há mulheres que não conseguem. Amamentei os meus, mas não foi tão alegre assim. Também não tá aí, também não. Eu também amamentei um só e também não é isso. Mas, enfim, quando a gente resgata a consciência de propósito, a gente sabe que em todas as circunstâncias há um propósito. Deus tem sempre alguma coisa que Ele quer fazer. Então... Sim. Inclusive, uma amiga minha, eu acho que eu comentei isso com você. Ela comentou comigo, eu falei: e aí, como é que tá a vida? Como é que tá a vida de mãe? Ela tem um filho da idade do meu mais velho, de 3 aninhos. E ela comentou assim: amando o meu filho e odiando ser mãe, né? E a gente até, assim, na hora eu fiquei assim: nossa, é verdade, realmente ser mãe é cansativo mesmo. Mas refletindo sobre isso, é justamente essa falta de propósito, né? Qual é o meu papel enquanto mãe? Para que ou para quem eu estou criando os meus filhos? Isso. Ou eu estou só sobrevivendo aos dias? Isso. Né? Exatamente. E aí eu lembrei, né? Esses dias, foi semana passada, como eu falei, eu sou professora, né, no curso noturno de História aqui na escola pública, né? E aí eu dou aula para muitas meninas mães, né? Que deixam a escola por conta de seus filhos, depois elas retornam. E eu sempre ouço uma conversa de menina mãe. E aí eu estava ouvindo elas dizendo: olha, porque tá muito difícil,
Ah, ó, se eu soubesse que era assim, eu não queria. As duas, uma concordava com a outra. Eu sei que elas estavam ali se dando apoio uma à outra, porque é difícil, na adolescência é muito difícil também. Mas ali tinha algum rancor nelas e muita insatisfação. E aí, falando de que filhos bons, bom é quando os filhos crescem. Aí eu pensei assim, inocentes, né? Não sabem Não sabia nada ainda. Mas enfim, aí fui me aproximando, ainda não tinha começado a aula, falei, meninas, vocês são mães e tal. E de fininho fui conversando com elas, tentando mostrar, construir uma consciência de propósito na maternidade, falando para elas do quanto os nossos filhos, eles são importantes também, pelo tanto que eles podem produzir em nós, pelo tanto que a maternidade pode nos transformar. Só que elas rodavam o olho assim, eu continuei, eu sei que é um processo. Terminei dizendo assim, aí eu ameacei, não queiram perdê-los, porque eu também sei que isso é difícil. Aí elas me ouviram assim com um pouquinho mais de interesse. Mas é isso, a gente vai tentando construir essa ideia de propósito na maternidade também, porque é isso, Camila. E qual que é o propósito da maternidade? Vamos amadurecer. Nós nascemos egoístas. Mamãe dá tudo, não é? O que a gente gostava quando a gente nasceu? O leite da mamãe, mais nada. Não é isso? Aí a gente olha aquele filhinho, aquela bochecha, aquele pezinho que parece um pãozinho de queijo, e fala, ai meu Deus, que perfeição, como ele ama a mamãe. Tá enganada. Ele ama seu mamá. Mas é assim. Mas o processo de crescer, a gente vai aprendendo a amar o outro também. E a maternidade é assim também, era um processo de aprender a amar o outro. Não é? Sim. Aquele que não sou eu. Parecia que era eu quando estava lá dentro, mas quando saiu eu descobri que não sou eu, né? E aí essa tomada da consciência de propósito, ela vai curando algumas coisas na maternidade. E é isso, é o propósito de nos tornar aquele ser melhor, nos tornar mulheres melhores, né? Através da experiência. Mas aí tem uma coisa interessante sobre experiência, né, Camila? Que os acontecimentos das nossas vidas, eles não são as nossas experiências. Eu anotei que tem um autor chamado Larossa. Ele é da educação e das ciências sociais, né? E é usado também em outras ciências, e ele diz que a experiência não é o que se passa, não é o que acontece. Experiência é o que nos passa, é o que nos acontece. E quando nos passa e nos acontece, nos transforma. Então, a experiência é sempre uma tomada de consciência, é uma reflexão sobre aquilo que me acontece. E é assim que eu começo a amadurecer, né? Com as durezas da vida. A gente sabe que... em algum aspecto, né? Hã? Nos humilha em algum aspecto para a gente amadurecer. Uai, mas a ideia não é essa? Sim. A ideia é justamente essa. Porque é nos quebrar, né? Porque a gente é uma sociedade assim da informação, né, Camila? E a gente se torna muito orgulhosa. Na verdade, a gente tem uma dificuldade enorme de ouvir as nossas mães, de ouvir as nossas avós, de ouvir todo mundo que tem mais idade do que eu. Por quê? Porque nós temos informações. E aí, de tanta informação que nós engolimos, nós nos tornamos mulheres muito arrogantes e também muito inseguras. Pensa comigo, Camila. Por que a gente é? Nós somos gerações muito mais bem informadas, mas muito mais inseguras. Ó, engravida, a primeira coisa que eu faço é colocar um aplicativo para saber como é que tá o desenvolvimento gestacional. Um contador, porque eu não sei contar nada. É verdade. Né? Aí já começa nos vídeos, seguindo todo mundo para saber o que eu vou fazer com essa criança quando nascer. Lindo. Parece tudo maravilhoso. E tem curso. Quando eu tive o primeiro, eu não fiz, mas eu vi que tem. Tem eu também, curso do sono, como você ensinar o seu bebê a dormir, sobre a amamentação, sobre a introdução alimentar, que tipo de roupa que você veste, o ambiente que você tem que deixar a sua casa, porque, gente, seu humor, como você tem que controlar o seu humor para que, gente, minha mãe não tem essas informações. Na verdade,
essas informações, eu não estou dizendo que elas são ruins, são Sim. informações até muito boas, mas a gente precisa refletir no quanto o excesso de informações tem nos tornado mulheres muito mais inseguras do que as nossas mães, as nossas avós, que tinham um problema, resolviam baseado nas experiências mais próximas, da pessoa mais próxima, ou dela mesma, resolveu, pronto, é isso e pronto. Não, nós temos tantas versões sobre uma mesma coisa que nós vamos endoidando e vamos nos sentindo cada vez mais inseguras, né? E esse excesso de informação é um perigo. Na verdade, a gente vai achando que a gente tem muito conhecimento, quando na verdade a gente tem um cabedal enorme de informações. Estamos, ao invés de nos tornar melhores, nos tornamos piores, infelizmente. E hoje a gente sabe que há um tempo atrás, né? A mídia começou, né, com o desenvolvimento das mídias, da internet e tal. A gente começou a ver muito essa ideia da mãe exemplar, da mãe perfeita. Não só na internet, mas na TV também. Sermos bombardeados com essa figura, né, da mãe, assim, que vai dar conta de tudo, sabe? Que é a coisa mais importante de um ser. Não que não seja. E aí isso foi gerando muito em nós, muita insegurança, mas também um patamar muito alto que gera aí um tanto de frustração. Sim. Mas só, Camila, que a gente não tá mais nesse nível aí, não. Eu tenho percebido que agora, né, com as blogueiras de plantão, mostrando essas sessões de realidade versus mito, eu acho que a gente começou a fazer um movimento inverso. E ele não é menos perigoso. A gente vive hoje, se a gente vivia mulheres muito atoladas e frustradas porque não conseguiam atingir o patamar, hoje nós vemos mulheres começando a ficar satisfeitas com a sua mediocridade. É assim mesmo, pronto. Ninguém toca. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então a gente está hoje, eu penso assim, numa situação muito difícil, de construção da identidade de mulher, da identidade de mãe, que foi tão bombardeada por tanta coisa e a gente pensou tanto que estava crescendo e começou a diminuir, né? Mas aí que vai chegando as podas, as coisas difíceis na nossa vida. E aí que a gente precisa voltar para a palavra. Por isso que eu falei com você, quando você disse que o tema aí é fé e conhecimento, né? Sim. Enfim. Da página. Isso, da página. Que coisa tremenda. Porque é isso. A gente precisa voltar para as bases simples da nossa fé. A palavra de Deus mostra coisas muito simples. Sobre identidade. Identidade paterna, materna, identidade de mulher. De maneira muito simples. Quando a gente correu e correu atrás do vento. E aí é importante a gente voltar para a palavra. E eu queria falar sobre uma outra coisa também. Sim. Você quer continuar aí? Não, pode falar. Pode. Então, eu anotei aqui. Segundo ponto, né, importante. Como é que essa alegria vai chegando no nosso coração? Através da consciência de que nós estamos gerando frutos. Isso aí ajuda muito na consciência de propósito. E aí eu vou trazer a palavra do Senhor. João 15, 11 diz assim. O Senhor Jesus disse assim certa vez. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. Cristo está dizendo assim, ó. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, lá de João 15, depois eu vou dizer que coisas são essas que ele disse, para que vocês tomem consciência dessas coisas e quando vocês tomarem consciência dessas coisas, a alegria que está em mim vai começar a entrar em vocês também. E a alegria de vocês vai ser verdadeira. Mas que coisas eram essas que ele disse? O Senhor começa lá em João 15 falando que ele é a videira. O Pai é o lavrador. Nós somos os ramos e nós precisamos dar frutos. E aí a gente vai pensar na videira, né? Como é que a videira dá fruto? Ele fala assim, o pai vai ter que podar. Vamos pensar numa videira com uma folhagem bem bonita, verde. Há um tempo atrás, preparei uma palavra assim para levar para um grupo de mulheres. Aí entrei na internet para ver como é que os agricultores trabalhavam a uva, né, a videira. E eu vi lá explicando direitinho. Olha só, você tem que contar
6 folhas e cortar esse galho logo. O galho tá bonitão, tá na hora de cortar. Porque quanto mais folhas, mais azedo fica o fruto. Quanto mais exuberante for o galho de folhas, menos energia ele vai dar para o fruto, porque ele vai roubar toda a energia do fruto. Então você conta ali alguns nozinhos e corta. Fica feio, fica com pouca folha, mas o fruto começa a crescer, ficar docinho. Então é isso que Cristo está falando. Nós somos essa sociedade, Camila, e aí eu me incluo nela, de cabeça, porque, né, vivi estudando a minha vida inteira, de muitas folhas, Camila. Pensa numa videira cheia de folha de conhecimento, ou melhor, de informação. Nós somos videiras cheias de informação. Aí Jesus Cristo está dizendo assim, presta atenção. O Pai vai começar a podar você. Ele vai começar a cortar algumas coisas para você dar uma murchada na bola, para você começar a perceber que o seu fruto não vai crescer porque você leu tantos livros, porque é óbvio, eu sou amante do conhecimento quanto você e vou continuar lendo, mas não é isso. E aí ele começa a podar a gente para, o nosso orgulho vai lá no buraco. E como é que acontece a nossa poda? A gente vê tudo sobre os filhos e vem um filho com temperamento difícil. Não é assim? Você lê tudo sobre alimentação e o leite não sai. Você faz tudo. Põe bombinha, toma remédio, come direitinho, mas não sai. Peraí, mulher. Vamos experimentar a dureza da vida. E aí não é assim que acontece? A gente precisa experimentar, por exemplo, perdão dentro do casamento. Quantas mulheres vivem situações difíceis que têm que experimentar o perdão? Aí você fala assim, é Deus que está fazendo essas coisas difíceis? Ele não precisa, gente, botar dificuldade na nossa vida. A genética se encarrega das dificuldades. A cultura, o jeito que a gente se alimenta se encarrega das nossas doenças. Então, ele não precisa provocar doença na gente, e nem situação difícil, e nem problemas nos nossos relacionamentos. A vida vai se encarregar. Só que ele vem com a tesoura podar o nosso orgulho, né? Aí a gente começa a baixar a bola, falar, Deus, eu me rendo. Tudo que eu achava que era, não tá dando certo. E aí ele começa a trabalhar em nós. E às vezes a gente quer se tornar, né, a mãe exemplar, a esposa, a profissional exemplar, só porque a gente adquiriu algum nível de informação. Quando, na verdade, a gente só tem fruto para passar quando a gente sofre. Os nossos frutos, as nossas dores são a poda mais perfeita que o Senhor faz em nós. Só vai ter fruto doce. Aqueles frutos, né, que o Senhor produz em nós, que você vai falar aí no seu canal. Amor, alegria, paz, fé, bondade, benignidade, temperança, longanimidade. Esses frutos são produzidos com a dor. E a alegria também. Sim. Por mais contraditório que pareça ser, a gente precisa experimentar a dor para descobrir que alegria é essa ontológica, né? É uma coisa de base do ser. A gente precisa experimentar a dor. E é isso. São os frutos em nós que ele produz, mas também os frutos através de nós, Camila. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma coisa interessante. E eu já errei muito, muito com essa coisa de frutos. Quais são os frutos que uma mãe produz no seu filho? E aí a internet tá cheia de coisa. Vou te falar, quando o Miguel nasceu, eu dei uma paradinha de 2 anos só para ter o Miguel. Depois eu voltei para academia e fui embora. Parei agora em 2020 com a pandemia, com a defesa da tese, né? E, enfim, quando ele nasceu bem pequenininho, eu logo tava nessas teorias de educação e tal, vamos fazer um negócio direito, né? Camila, eu comprei nada menos que mais ou menos 100 livros infantis para esse garoto. Só até os primeiros 4. Eu não estou exagerando, eles foram numerados. Depois eu fui para ler toda noite para o garoto. Esgotada. Acaba, tem que ler para o garoto toda noite. Tem que arrumar aquele pedacinho de tempo para brincar de Hot Wheels. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então a gente começa a se doar, crendo que isso é o certo. É isso aí. Eu não estou dizendo que não está errado. Só estou dizendo que essa não é a base. Essa não é. É aí que a gente se perde, Camila. A gente se perde
justamente aí, quando a gente vai achar que a gente está produzindo muitas coisas pelos conhecimentos que a gente tem, pelo tanto que a gente se doou. E, na verdade, me pergunta se Miguel gosta de ler. Não vou falar mal do menino, mas ele não gosta de ler até hoje. Fala assim, menino, onde foi que eu errei? Uai, mãe, não gosta de ler. Aí vamos para o princípio bíblico. Porque o princípio bíblico não está baseado no prazer do ser humano. E eu achava que é só você fazer tudo certinho que você vai construir o prazer. Pode ser que aconteça com algumas pessoas, mas não é a regra, gente. Não significa que vai acontecer. Eu falei, peraí, então vamos para a palavra. A palavra não fala que a base de tudo é o prazer, mas fala que é responsabilidade. Matriculei o menino com mão de português. Agora ele lê por obrigação. Glória a Deus. Tá certo. Vai enfrentar o Enem já lendo bastante, por obrigação e pronto. Mas é o que você falou, eu acho que a gente se apega muito a essa questão das informações e a gente esquece justamente de qual é a nossa base, né? Mesmo com todas essas informações, ainda a gente tem uma base que a gente tem que construir aí a educação dos nossos filhos, né? E apesar de ter uma cobrança também, eu falo porque assim, quando a gente está numa festa e tem uma criança correndo e derruba as cadeiras, passa por debaixo da mesa, primeira coisa que qualquer pessoa pensa, cadê a mãe dessa criança? Tem um apelo, né, de cobrança. Sim. Então, assim, a mãe é cobrada para esses filhos perfeitinhos, sentadinhos, bonitinhos, penteados, né? E ela de bom humor, feliz, porque tá tudo no horário, né? E a vida real não é assim. Né? E isso é interessante porque quando a gente só consegue lidar com essas coisas sem insegurança, Camila, quando a gente tem a consciência do nosso propósito de mãe. Quando você percebe que questões da infância são passageiras, não é? Deixa eu só fechar aqui. Barulhento lá. Questões da infância são passageiras, você não precisa se desgastar tanto por algumas coisas. Quais são as bases que eu preciso fazer? Aí a palavra de Deus nos diz muito bem, que está em Deuteronômio 11. Antes eu queria falar para você, né, sobre essa questão de a infância do Miguel. Eu lembro de ter ouvido. Eu não sei se você lembra, mas Miguel já vai fazer 15 anos. Quando ele era bem pequenininho, tinha um programa chamado Super Nani. Eu não sei se tem esse programa ainda. Deve ter isso, né? Tem, mas eu lembro. Menina, então era justamente aquela hora que eu chegava do trabalho, vamos ver Super Nani, sentar. Aí você vê como é que a gente se perde com facilidade. Eu lembro de um programa que eu nunca mais esqueci. E a mulher chegava tão cansada assim do trabalho e a Super Nani começava a brincar com a criança, não sei o quê, brincando de bola. Aí depois terminava lá a semana, aí sentava para ver o vídeo do que a mulher fez. Aí a Super Nani fala, não vou falar esse nome não, né? Porque tem a ver. Aquele profissional dizia assim, tá vendo ali? Você está brincando com seu filho, mas você viu o seu rosto? Não tem alegria de verdade naquele rosto. Coitado da mãe, chegou cansada, ainda tem que fingir alegria. Fingir que está satisfatório. Uma vez eu ouvi também, eu acho que foi no Discovery Kids. Você vê como é que a pessoa que tem informação em tudo que é canto. Tô vendo. A bebê fonte das mais diversas, até da TV. Eu lembro que eu ouvi, eu acho que foi Discovery Kids, uma frase que eu não esqueci também. Assim, ó. Pais que não brincam com seus filhos não têm direito de corrigi-los. Gente, parecia tão justa. Parecia justa. Parecia. Para uma mãe de 25 anos, parecia justa. Não era tão nova, senão, mas me pareceu justa. Mas, na verdade, tem muitas distorções, muitos sofismas criados em torno da maternidade. E a palavra de Deus desbanca isso. Lá em Deuteronômio 11, 18 e 21. Posso ler? Pode. Diz assim, pode, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Olha que coisa bonita. Ensina, ponto, era uma outra sociedade, não era a sociedade do entretenimento. Eu não imagino aquelas mães chegando cansadas para brincar com os seus filhos e se sentindo obrigadas a brincar. Eu não estou dizendo que brincar seja ruim, não é? Mas essa não é a base.
É um bônus que se a gente conseguir vai ser muito bom, mas não é a base. E aí o Senhor está dizendo assim, olha só, ensina a palavra aos seus filhos. Ensine em todo tempo. Você chegou cansada, você vai ensinar a palavra aos seus filhos. Como? O abraço ensina, minha conduta ensina, a simples oração da noite com a criança, um beijinho, um versículo bíblico, ensina. Estou cansado, mas eu consigo fazer essas coisas. O que acontece é que nós, pais, começamos a querer entrar, mergulhar tanto no lúdico, porque é isso que vai dar conta da felicidade, como se felicidade fosse assim que chegasse na vida das pessoas, na verdade, né? E a gente vai se perdendo. E aí eu ouvi há pouco tempo uma pregadora dizer uma coisa tão interessante sobre ensinar os filhos. Ela disse assim, por que você consegue fazer seus filhos amarem o seu time de futebol, mas não consegue fazer seus filhos amarem a Deus? Aí ela mesma respondeu. Porque pelo seu time de futebol, eles veem paixão nos seus olhos. Mas pelo seu Deus, eles não veem. Então a gente ensina até o nosso olhar, não é? No jeito que nós amamos ao Senhor, na maneira como nós oramos, na maneira... Sim. E até isso, a questão das escolhas, eu vejo muito hoje, eu acho que a gente pode até chamar até de uma idolatria, né? A idolatria da mãe perfeita. Sim. Né? E a gente busca, as mulheres buscam tanto assim, métodos, como fazer, tudo isso que você falou da informação e aplicando, e como dormir, como acordar, como, né, você tem que ler, você tem que falar, botar um sorriso no seu rosto, repensar o tom de voz e não sei o quê. E ainda assim o meu filho não é perfeito. E até se a gente parar para pensar, se o meu filho hipoteticamente se torna uma pessoa perfeita, eu vou precisar de Deus para quê? Onde é que vai entrar Deus nessa história? É verdade. E nem vai se tornar perfeito também. Não vai. Mesmo que se torne... É exatamente isso, Camila, é exatamente isso. Então, na verdade, nós estamos mergulhados em tantos sofismas, estamos cansados, estamos mergulhados em tanta coisa que não leva a nada. Quando a palavra de Deus, ela nos ensina coisa tão simples, só ensina a amar e temer a Deus. Porque se você ensinar a amar e temer a Deus, e isso não é difícil de fazer se você amar e temer a Deus, ele vai aprender direitinho. Pode não ter um brinquedo na sua casa. Pô, não tem um livrinho. E aí é engraçado porque quando chegou a Melissa tem 5 anos. E aí gosta muito de historinhas, mas ela fala assim, mamãe, hora da historinha. Não vai pegar livro, não. Ela não gosta de livro. Ela gosta de história, mas quer que a mamãe conte. Da maneira mais simples. Não precisa daqueles pop-ups todos. Não precisa daquele colorido todo. A menina só quer que eu invente as histórias. Aí a gente dá uma repaginada nas histórias bíblicas. A gente entra lá. Ela cria personagem. Fica muito mais interessante sem recurso nenhum. Né? Aí tá essas leiturinhas da vida, e se eu não assinar, o meu filho não vai ser feliz, umas propagandas assim. Eu não tô desencorajando ninguém a fazer isso. Se puder fazer, é legal. Só saiba que isso não é a base da vida. Só não se perca nisso. Se você tiver um pouquinho só de tempo, e sempre tem, só ensina a palavra de Deus, só ama, só seja verdadeiro, só ora com eles. Só isso já vai estar fazendo tudo. Minha mãe era assim. Não lembro da minha mãe brincando com a gente. Você imagina uma faxineira, diarista, trabalhava o dia inteiro. Meu pai, pedreiro. Quem tinha tempo de chegar em casa para brincar com o filho, gente? Chegava em casa, corria, fazia comidinha, perguntava como é que foi, dava comidinha, deitava todo mundo, orava, falava um versículo bíblico e ponto. Então eu aqui sempre soube que a minha mãe me amava. Precisa de mais? Pode fazer tanta coisa. Tá bom. A palavra de Deus é tão simples. Não é um desencorajamento, é só uma reflexão para a gente não se perder.
para a gente não se perder nos shoppings da vida, para a gente não gastar todo o nosso dinheiro em brinquedo, para a gente não achar que a gente está fazendo muita coisa e não está fazendo nada. Só ame a Deus, tenha paixão nos olhos, ensine com um pouquinho de tempo que você tem. Ele vai saber que você o ama, vai crescer um sujeito seguro do amor da mãe e do amor de Deus. Isso vai bastar. Com certeza. Eu só tenho mais um último tópico, mas aí se der tempo. Pode falar. Tá muito bom. Eu queria concluir assim, as coisas que eu anotei aqui. Como é que a alegria chega ao coração com o terceiro ponto que amarra os outros que a gente já falou. E aí eu escolhi o Salmo 126 para dizer que a alegria chega ao coração através da consciência da bondade de Deus. Alegria tem a ver com gratidão. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha como é que a alegria não é um sentimento estático. Alegria é um processo de tomada da consciência que acontece na caminhada com Deus. É quando a gente descobre, na verdade, que a gente só está de pé porque Deus existe. Vem cá. Quer dar um beijo? Manda um beijo pra Camila. Chegou agora, ó. Essa é a famosa Melissa. Levanta o rostinho, ó. Manda um beijo. Famosa Melissa. Então, deixa eu encostar aqui. Então é isso. É essa consciência de que a gente só tá vivo, a gente só tem o que tem porque Deus está conosco. E aí aquilo, faltou a amamentação, glória a Deus porque tem a fórmula. Eu não vou morrer por isso. Sim. Tô trabalhando demais. Glória a Deus, tem recursos para fazer coisas importantes na vida dos meus filhos. Perdi o emprego, glória a Deus, estou com mais tempo também. Tantas coisas. Faltou a saúde, glória a Deus, eu estou viva. E até quando faltou a vida, glória a Deus, porque existe a eternidade. Então essa gratidão, ela nos cura de maneira muito profunda. Ela cura até as nossas dores de perdas. E aí eu queria só contar rapidinho essa experiência da perda gestacional, né? Que foi em janeiro do ano passado. Eu já estava me preparando já, né, para o bebê que chegaria, estava com barrigão. Era um menininho, ele se chamaria Adam, né, Melissa? Uhum. Ela se apaixonou, né? E aí eu quero falar para vocês que lá na maternidade eu fui tomada por um sentimento de gratidão tão grande que eu sei que foi Deus que fez aquilo. Quando eu olhei aquele bebezinho, porque, né, precisei passar por um mini parto e tal, na tela ali, porque eu não quis pegar, né? Tem pessoas que pegam e tal. Eu achei que para mim estava bom olhar ali na ultrassonografia. E eu olhei assim, então estava perfeitinho, inteirinho, com todos os seus membros certinhos, todo formadinho, já começaria ali a entrar na reta final do crescimento. E fui tomada por um sentimento de alegria. Falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor me permitiu embalar um filho do Senhor por 5 meses no meu ventre. Obrigada! Obrigada, porque o Senhor deve ter coisa muito forte. E essa é a consciência dos frutos daquilo que nós passamos. Então, gratidão cura. Gratidão provoca alegria. Quando você volta para casa e sabe que você não vai estar sozinho, né? E sabe que aquilo ali vai servir de crescimento para você. De crescimento, de testemunho. Como é que Deus constrói testemunhos da graça?
permitindo a gente passar por coisas difíceis. Você já viu um testemunho muito maravilhoso? Não faz muito sentido. É óbvio que ninguém teremos aflições, né? É. Oi. Tá. Vai ali com o papai rapidinho, mas já tá terminando, tá? Mas é isso que eu preparei mais ou menos aqui, refletir sobre a alegria, porque é isso. Consciência da eternidade, consciência de propósito, consciência de que nós estamos gerando fruto e os frutos estão sendo gerados em nós, e a consciência da bondade de Deus. É isso que provoca a verdadeira satisfação na alma. Porque é possível ter satisfação em Deus e viver de circunstâncias difíceis. É possível ter consciência de propósito e estar angustiado em algum momento por alguma coisa. Jesus Cristo sabia que era filho de Deus. Jesus Cristo sabia por tudo que ele ia passar. Mas lá no jardim de Getsemane ele disse assim: Pai, minha alma está profundamente angustiada. Se possível for, se o Senhor tiver um plano B, por favor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E esse todavia seja feita a tua vontade, que é a consciência de propósito. Pai, eu sei que os teus planos são melhores que os meus. Porque a palavra de Deus diz, Jeremias 29, né? Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Planos de vida, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Planos de lhe fazer bem e não mal. Então, quando a gente tem essa consciência de que Deus tem plano em todas as coisas, é possível estar alegre, no sentido de satisfeitos com Deus e com a vida e com as coisas que Ele me permite viver. É isso, Camila. Pra gente chegar no nível de Paulo, no qual ele diz que sabe ter contentamento em tudo, né? Sim, que ele sabe viver contente em toda, em qualquer situação. Contente. Saber que a gente está cumprindo o nosso propósito na vida. A gente está aqui, Camila, cumprindo o nosso propósito. Sim. Tudo que nos acontece, mas tudo mesmo, tem a ver com propósitos eternos. Tem a ver quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, tem a ver com o caminho que Ele está construindo para nós. Tem a ver com uma história que Ele está escrevendo. Né? Eu acho que é por aí. De guardar essa consciência, né? Isso remete muito à questão dos pensamentos, né? O que permeia a nossa mente, né? Eu acho que por isso que a gente também se perde no meio do caminho. A gente perde um pouco essa consciência. E os nossos pensamentos vão por aí ao longo do caminho, a gente ouve pessoas erradas. Né? Então, uma forma da gente manter essa consciência sempre viva, né? Também Filipenses. Ai, gente, eu gosto muito de Filipenses. Vai. E nossa, ele fala, né? Todas as cartas. Sim. E ele fala Paulo fala em Filipenses 4:8 para a gente manter o pensamento em tudo que é bom, puro, correto, de boa fama, digno de louvor, tudo que for excelente. Então não é à toa. E não é à toa também que Provérbios fala que acima de todas as coisas, guarde o coração. Quando fala coração, está relacionado à questão da mente, da consciência. Da mente. Então, tem uma coisa muito... como você falou, a gente enche muito a nossa cabeça de muita informação. Muito seriado, muito filme que não há. Não é que não pode ver nada disso, mas o quanto essas coisas têm sim impacto na nossa vida. Precisa questionar, sim. Sim. O quanto tudo isso tem impacto na nossa vida, a gente enche a nossa mente com coisas que não são de Deus, né? E por isso que a gente está perdido aí, igual. É o que você falou, a gente pode sim se sentir triste. Vai haver angústia, sim. Teremos aflições, já foi dito isso. Mas o meu foco, a minha consciência tem que estar de que isso aqui é passageiro. Passageiro. Né? E se eu ficar nisso aqui, eu sou a mais miserável de todas. Todas de nós. Tem uma coisa interessante que eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente começa, sempre lá no início da aula, né, de história, a gente precisa trabalhar a consciência de tempo. E aí eu vou falando para eles sobre pensamento. O que nós pensamos? Né? O que é o passado? O que tem na nossa cabeça? O que gera os nossos pensamentos? Passado, expectativas de futuro. Isso enchem o nosso pensamento. Passado,
coisas que nós já vivemos, imagens, situações, circunstâncias que nem existem mais, tomam boa parte dos nossos pensamentos e expectativas de futuro que também nem existem. Porque são projeções baseadas em algumas referências que eu tenho. Então, pensa bem, a nossa cabeça é permeada, os nossos pensamentos são originados em coisas que nem existem. Sim. A gente tem pouco de presente do aqui e agora. Porque o que é ansiedade? É uma cabeça eivada de uma coisa que não existe, que é o futuro. Sim. Gerada por perspectiva de alguma coisa que já passou, que é o passado. Exatamente. Então, na verdade, a gente sofre tanto porque enche tanto a cabeça daquilo que não é bom, justo, que não há virtude, nem louvor, que não está no aqui e agora. Óbvio que a gente precisa construir também alguma perspectiva temporal para a gente se organizar no hoje, né? Do que eu vou fazer amanhã e tal. Mas desde que a gente sabe que isso ainda não existe. E boa parte das coisas que a gente imagina nem vão chegar a existir. Né? Isso dá uma aliviada. Isso traz a consciência da eternidade para nós. De que a eternidade a gente vai vivendo hoje. Né? Deixando amanhã com o dono da eternidade. Exatamente. Faça cada dia o seu mal. Isso, exatamente. Viviane, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu aprendi muito hoje. Isso também foi nos objetivos, né? Assim, eu estou começando agora nessa caminhada da maternidade. Sou mãe aí há 3 anos, né? Você já está aí há mais tempo do que eu. Mas a gente está sempre aprendendo. Tá sempre aprendendo, mas já passou algumas coisas que eu ainda me alegrou, me trouxe aí deu para dar uma relaxada. Minha ansiedade aí, ó, já pensando em coisa que não existe. Isso, acho que isso foi importante. Na verdade, a gente erra nas coisas que a gente acha que está acertando e acerta nas coisas que a gente nem pensou. É maravilhoso. É verdade. E foi muito boa essa conversa. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Depois dessa, a gente vai marcar mais. Ah, que bom! Agora que deu certo essa, a gente vai marcar outras. Quero agradecer a presença de todo mundo que entrou aqui. Entrou bastante gente. Vi bastante gente de Itaipu aí também entrando. Que legal! Gostei bastante. E é isso, gente. A live vai ficar salva para vocês assistirem, consultarem quando vocês precisarem. E para a gente fechar, eu queria só deixar um versículo, uma passagem, um clássico também sobre alegria, né? Um clássico bíblico sobre alegria, Abacuque, né? Um profeta aí que viu a destruição de Judá, viu a destruição do povo, viu muita desgraça, viu a Babilônia destruir tudo, e no livro dele, né? É quase um poema assim que ele escreve, né? E ele escreve lá que já tem louvores sobre isso, né? Mesmo que a minha Bíblia é a tradução NVI. E ele fala, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, né? Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Então que a gente possa repensar. O cara estava vendo tudo ser destruído, pessoas sendo levadas cativas, escravos, pessoas sendo mortas, estava vivendo uma guerra que a gente está vendo hoje, não no nosso país, mas está aqui, né? E mesmo assim ele fala, ainda assim a alegria é possível. Minha salvação, né? Ainda assim, a alegria é possível, né? Onde é que está o nosso foco? Certo, gente? Obrigada, então. Certo. Boa noite e até as próximas. Semana que vem teremos a live sobre a paz. Então, continua acompanhando com a gente. Deus abençoe vocês. Foi um prazer.